Olá, hoje vamos para mais uma videoaula do sistema Ilux, onde vamos abordar o módulo de gestão de resultados. Este módulo tem por objetivo fazer com que os usuários tenham acesso a consultas através de gráficos e possam criar dashboards acessando diversas rotinas, tabelas e módulos do sistema. O primeiro passo é fazer a liberação do usuário para que ele tenha acesso ao módulo de gestão de resultados. Para isso, o usuário deve acessar no menu principal do sistema o ícone de ferramentas e depois a opção atributos de acesso. Logo em seguida, fazer a busca colocando gestão, parte do nome, e no atributo 039 ele irá adicionar quais usuários terão permissão de acesso ao módulo. Com isto, o ícone Gestão de Resultados irá aparecer na primeira tela do sistema. A partir desse momento, ao clicar em Gestão de Resultados, o usuário terá acesso a três ícones. O primeiro ícone são os gráficos. Existe uma série de consultas prontas que o usuário poderá selecionar. Essas consultas são referentes a diversos módulos do sistema, como locação, assistência técnica, financeiro, módulo comercial. Além de criar essas consultas de gráficos, o usuário também poderá personalizar essas consultas de uma forma em que é possível acessar as tabelas do sistema que geram esses gráficos. Com isto, o usuário poderá criar gráficos específicos com a sua necessidade. O segundo ícone que irá aparecer em gestão de resultados é o dashboard. No dashboard, o usuário irá criar views, irá criar as suas consultas no formato em que ele quiser. Por exemplo, você poderá criar um dashboard com um gráfico, com 2, com 3, com 4 ou até com 9 gráficos no mesmo dashboard. E outro detalhe, o usuário poderá criar quantos dashboards ele quiser, não tem limite para a criação dessas consultas. E por último, tem o ícone do Dashboard View. E aí, a partir do momento que você criou seus dashboards, você poderá visualizar em tela as suas consultas. Vamos lá? Vamos ver como é que a gente faz essas consultas. Acessando o sistema, em gestão de resultados, primeira parte nós temos o gráfico. O sistema ele traz aqui algumas opções como meta, os filtros, uma pré-visualização e a impressão. Para criar um novo gráfico, você deverá acessar o menu aqui superior, novo, colocar um nome de um gráfico, você escolhe esse nome, atribui da forma como você quiser, evite colocar caracteres especiais, como aspas principalmente. Em seguida, você vai escolher o tipo de gráfico. O tipo de gráfico, eles já são uma série de consultas feitas no módulo. Por exemplo, existem consultas para contratos, volume de máquinas locadas, produção, despesas, despesas por grupo, custos versus faturamento de locação, históricos de movimentação, ou seja, o que eu mandei de suprimento, o que eu mandei de peça para um determinado equipamento, ou cliente, ou contrato, movimentações de estoque, ordens de serviço, tempo de resposta e tempo de solução, ordens de serviço por grupo, receitas, as remessas que são enviadas, remessas para contratos, por exemplo, resumo de despesas, comparativo entre despesas e receitas, somente receitas, volume de vendas por período, ranking de vendas. E se você precisar
de algum outro tipo de consulta que ainda a gente não tenha disponibilizado, você pode fazer a solicitação através das nossas ferramentas de suporte, solicitando através de um ticket, por exemplo, e que nós iremos incluir uma consulta e que depois você poderá trabalhar essa consulta nos seus gráficos. Bom, então aqui tem, continuando o nosso exemplo, nós temos aqui, vou pegar um mais comum então, vamos pegar de despesas aqui, e vamos colocar aqui despesas mensais, por exemplo. Agrupamento. Alguns gráficos têm agrupamento, outros não. Aqui nós podemos colocar o agrupamento por data de vencimento, pagamento ou emissão. Vou colocar aqui por pagamento. Valor do agrupamento. Alguns gráficos não têm esse valor. Dependendo do agrupamento que você escolhe, ele pode solicitar para você, por exemplo, colocar uma data, colocar alguma informação aqui para ajudar a montar o gráfico. Aqui tem os detalhes. O que essa consulta está considerando? No que ela está se baseando para trazer as informações para você. Então, no nosso exemplo, são valores baseados no valor líquido para documentos em aberto ou que tenha sido pago. Modelo. Aqui você vai escolher o modelo do gráfico que você quer visualizar. Pode ser um gráfico barra horizontal, uma barra vertical, em linha ou em pizza. Então você determina como que você quer visualizar o seu gráfico. O período em que você quer ver a sua informação. Por exemplo, eu posso querer montar um gráfico diário. Neste caso, o período máximo que ele vai aceitar é de 30 dias. Eu posso fazer um gráfico mensal, que aí são de 12 meses, ou anual, de 5 anos. Agora, tem um outro detalhe aqui, período, maior ou menor. Por exemplo, se nós escolhermos aqui o período mensal e a opção aqui do período menor, significa que eu estou analisando os últimos 12 meses. Eu estou olhando da data atual para trás. E caso eu coloque aqui maior, eu estou olhando para o futuro, da data onde eu estou 12 meses para frente. Então aqui você monta. Então nada impede que você tenha um gráfico daquilo que já aconteceu, que a opção aqui do período é menor, e também aquilo que irá acontecer. Feito isso, nós podemos salvar o gráfico. O valor do agrupamento aqui, ele pediu uma informação, gráfico salvo. E ele já vem aqui embaixo. À medida em que você vai criando os seus gráficos, eles vão aparecendo aqui na sua lista. E a qualquer momento eu posso vir aqui e excluir um gráfico, ou mesmo eu venho aqui e edito ele. Por exemplo, eu não quero um limite de 4 meses, eu quero um limite maior. Eu quero um limite de 6 meses. Alguns gráficos, eles têm muitas informações. E aí você pode limitar a quantidade de registros que o sistema vai trazer. Que é o caso, por exemplo, dos defeitos. Pode ser que você tenha uma lista muito grande de defeitos. Digamos que você tenha lá 50 defeitos. Isso é muito complicado para trazer em tela. Pode ficar muito, a informação ficar um pouco desorganizada, amontoada, e aí você vai ter um pouco de dificuldade de visualizar. Então você pode limitar a quantidade de defeitos que você quer enxergar. Eu quero ver no máximo até 10 defeitos. Ordenação do maior ao menor, ou seja, quais defeitos têm mais ocorrência para o menor, ou o contrário. Então você pode escolher aqui essa informação. Ok? Então você pode editar e pode excluir um gráfico. Outras coisas que você consegue fazer com esses gráficos. Por exemplo, dependendo do gráfico, se for um gráfico de vendas, eu consigo incluir metas. Então, basta que eu venha aqui
e coloco o período inicial até o período final. Deixa eu remover essas minhas metas aqui. Agora eu vou incluir período inicial, janeiro até dezembro. Qual é o valor da meta que eu quero? Então vou colocar aqui 30 mil e mando ajustar. O sistema cria as metas para aquele período e ele vai comparar o seu gráfico com as metas. Por exemplo, você pode vir aqui no gráfico e clicar em visualizar. Qual o período que eu quero? Deixa eu pegar um período aqui para a gente fazer uma consulta. Então, o sistema, eu coloquei aqui o ano anterior. O ano anterior não havia uma meta estipulada. Então aqui tem os períodos com as colunas de metas a realizar. Então você pode criar esses comparativos desses gráficos, ok? Então vamos criar aqui as metas para 2018. Vamos olhar o nosso gráfico aqui novamente. Vou clicar em visualizar. Vamos pegar aqui a partir de agosto. Agora sim. Então nós temos os comparativos do que foi realizado comparado com a meta do período. Então, aqui nós estamos montando os nossos gráficos. Montamos a meta, visualizamos e agora tem algo mais importante. Você pode criar filtros específicos dentro de uma consulta. Então é como se você estivesse usando uma planilha de Excel, onde você pudesse usar os recursos juntando o que a gente chama de condições, os campos das tabelas de dentro do sistema. Por exemplo, vamos adicionar aqui um novo bloco. Eu quero uma condição, que ela pode ser ou alguma informação de um determinado campo da tabela, lá da tabela de vendas. Então eu posso escolher, por exemplo, que eu quero por empresa. Ou posso pegar todas as vendas de um produto específico. Aqui vocês estão vendo as tabelas do sistema. A tabela de empresa, a tabela de estado, a tabela de cliente, de produto, de COFOP, de família, de perfil, de condição de pagamento, de operações de entrada e saída, de série, de nota fiscal de saída, se é do tipo serviço, se é uma mão de obra ou se é uma locação. Então, isso aqui é dentro da tabela de série de nota, ok? Então, por exemplo, eu posso querer pegar todas as vendas de uma família de produto que seja igual a suprimentos, por exemplo, e vou salvar. E eu posso adicionar mais outra condição. Tá? Eu posso vir adicionar que seja igual a suprimentos e posso vir aqui que também seja do perfil igual a original e mando salvar. Então, a ideia é que você consiga acessar as tabelas do sistema e aprimorar e refinar as suas consultas através desse recurso.
Feito isso, você pode vir aqui em visualizar para analisar seu dashboard. Ok? Então é desta forma que você vai montar os seus gráficos. Bom, este é o primeira videoaula do gestão de resultados. Na próxima videoaula nós iremos abordar aqui o dashboard, como que você vai montar as suas consultas, ok? Obrigado.